está explicado o desespero desse presidente do Senado, o maior inimigo do povo brasileiro na atualidade, chamado Davi Alcolumbre, com as suas chamadas pautas-bomba, que serão anuladas no Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou Alcolumbre na justiça. Responsabilidade fiscal compete a todos. E nós não estamos na República do Amapá. Esse cidadão tem que ser enfrentado pelo presidente da República, pelo judiciário e pelo povo. E se por acaso chantagear o Supremo Tribunal Federal com impeachment de ministro, deve receber a resposta devida. Um ministro do Supremo Tribunal Federal jamais pode ser ameaçado ou chantageado se não cometeu crime de responsabilidade. Caso haja, da parte do senhor Alcolumbre, algum direcionamento, ele deve ser punido severamente. Nós temos 200 milhões de brasileiros e brasileiras que não podem ficar submetidos à vontade desse inimigo da sociedade, que vota projeto para ferrar conosco, e projeto de benefício, só porque talvez favoreça o Lula eleitoralmente, ele não coloca para votar, não manda para a CCJ a escala 6x1, fim dessa jornada escravocrata, a PEC da segurança que tá parada. Coisa de vagabundo. É vagabundagem pura o que acontece na gestão desse senhor no Senado Federal. Mas o desespero tá aqui. Matéria que tá no Jornal Globo. Flávio Bolsonaro se afunda no caso Dark Rossi e não consegue mais furar a bolha bolsonarista. É aquilo que falei em vídeos anteriores. Se ele tivesse esperança, o Davi, de que o Flávio Bolsonaro seria eleito, ele lá colocaria pautas bomba, porque essas pautas bomba vão impactar o orçamento para o próximo presidente. Como ele sabe que o Lula está, assim, numa posição considerável, confortável, ele quer ferrar um possível quarto mandato, porque em 2030 tem eleição. E ele vai ter que passar pelo escrutínio das urnas. O que é que diz o Jornal Globo? Segundo reportagem, a pré-campanha de Flávio considera que a transferência já ocorreu em grande medida. A transferência de votos do pai Jair para o Flávio. A campanha avalia, chegamos no momento em que a transferência já ocorreu. O que torna mais urgente a busca por apoio fora do núcleo mais fiel ao bolsonarismo. A estratégia ganhou força após divulgação da pesquisa Genial Quest, que mostrou Lula à frente de Flávio Bolsonaro, tanto no cenário geral, quanto em recortes considerados decisivos pela campanha. O levantamento apontou que 36% dos entrevistados admitem a possibilidade de mudar de candidato até outubro, dado visto por aliados do senador como um sinal de que ainda há espaço para que ele possa recompor aquilo que havia conquistado. Eu particularmente acredito que não. Como é que alguém que já está envolvido em maracutaias das mais variadas, e a gente pega o caso das rachadinhas, e depois a gente pega o caso da Dark Rossi. Aí você pega o financiamento do BRB para a mansão de 6 milhões, que de uma hora para outra ele quita e ninguém sabe de onde veio o dinheiro. E você pega a compra de imóveis com dinheiro vivo. Meu irmão, é uma coisa que a gente precisa compreender. Até que ponto vai a esculhambação? O deputado federal Lindenberg Farias afirmou que a produtora do filme Dark Rossi, essa que está envolvida numa roubalheira também aí, segundo a polícia, na Prefeitura de São Paulo, essa produtora, na verdade, segundo o Lindenberg, é uma verdadeira lavanderia de dinheiro roubado da família Bolsonaro e de aliados. Então, é muito difícil. Ou seja, a campanha avalia, a gente bateu no teto, a transferência de votos já ocorreu, o Flávio Bolsonaro agora vai ter que caminhar com as próprias pernas para conseguir ampliar o seu leque de apoios, né? E a gente sabe como ele tentou vender a imagem de candidato moderado. Pegou um projeto ultraliberal desalmado, que levaria o país, metade do país, à fome, e essas pautas seriam anunciadas já nos 6 primeiros meses de governo. Vendeu esse projeto lá para Globo, para o Estadão, para a Folha de São Paulo, fecharam com ele. Ele garantiu lá na Faria Lima que não sabia nem quem era o Daniel Vorcaro. Aí depois aparece o áudio pedindo 134 milhões, depois aparece planilha de pagamento, o The Intercept consegue comprovante. Depois verifica-se que eles receberam 61 milhões de reais, que esse dinheiro viajou para os Estados Unidos, que foi para um fundo no Texas, que esse fundo comprou uma casa e que o Eduardo Bolsonaro moraria nessa casa. Compreendem? Então é isso, o Davi Alcolumbre observa a situação difícil do candidato dele, Flávio Bolsonaro, depois daquele acordão que realizaram e que acabaram, de uma certa forma, ajudando o presidente Lula, porque o povo repudia tudo aquilo que é arquitetado nas sombras de um parlamento que sobrevive de orçamento secreto, que é uma ferramenta puramente para roubar dinheiro público. E lamentavelmente continua. E eu indago e pergunto, até quando nós aguentaremos?